Oiê, vamos falar de Gonçalves Dias? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, começando então nossos estudos de romantismo no Brasil, a gente vai falar dos poetas que a gente precisa entender para poder falar, inclusive, da primeira geração do romantismo no Brasil, que se chama Gonçalves Dias. Gonçalves Dias nasceu em 1823 e faleceu em 1864. É um dos maiores escritores do Brasil e inclusive também de referência no Maranhão. Ele foi poeta, inclusive também ele foi um dos grandes representantes do indianismo no Brasil. Quando a gente fala de Gonçalves Dias, é muito comum que a gente lembre do seu poema de Canção do Exílio, em que muitas pessoas confundam até mesmo a estrofe que fala "Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, seno A com seno B com seno A". Ou, se não, consigam lembrar até mesmo que dentro do hino do Brasil existe um dos trechos dessa música da Canção do Exílio que se fala que nossos bosques têm mais vidas, nossas vidas mais amores. Então, ele foi uma figura representativa muito importante para se falar do nacionalismo e do patriotismo brasileiro. Então, ele fala muito dessa questão, tanto da nossa diversidade que temos da fauna especificamente, e com uma figura social que é muito específica, que é o indígena. É muito comum a gente retomar apenas Gonçalves Dias apenas como um poeta indianista. Quando a gente fala de Gonçalves Dias, ele também escreveu outros poemas muito importantes que a gente precisa entender também. A gente pode dividir praticamente a sua poesia em duas partes. A primeira como poesia lírica amorosa e realmente depois a gente pode dividir como uma poesia indianista. Quando a gente fala da poesia lírica amorosa, a gente fala da questão que a gente tem que lembrar que estamos falando de uma formação de um país e que principalmente precisamos levar essa questão do amor como uma identidade nacional. Estamos falando de uma representação do ambiente como o amor e também dessa questão do amor fatalista e como a gente consegue se lidar com ele. E a gente pode inclusive encontrar também vários elementos que se falam até mesmo tentando fazer com que a gente consiga ter o amor pelo Brasil, não só pelos elementos de fauna, mas também que a gente tem pelos elementos legitimamente brasileiros, que é a figura do indígena, ou que na época é chamado de índio. E só para a gente poder inclusive encontrar um desses exemplos, a gente vai ler o comecinho da primeira estrofe que a gente tem do poema, Se morrer de amor. Se morrer de amor, não se morre. Quando é fascinação que nos surpreende, de ruidoso sarau entre os festejos. Quando luzes, calor, orquestra e flores, assomos de prazer nos raiam na alma, que embelezada em solta em tal ambiente, no que ouve e no que vê prazer alcança. Aqui a gente tem nesse poema, que depois ele vai continuando, e que inclusive eu vou deixar aqui embaixo do vídeo para você poder conseguir ler ele na íntegra, que ele se fala que o amor ele é muito mais uma questão passageira, que se vê uma pessoa amada e que simplesmente esse sentimento ele passa. Ele vai argumentar que o amor ele é uma vida, ele é um sentimento que ele vai justificar ações e que inclusive ele vai até mesmo condicionar seres humanos até mesmo a pensar como se a morte ele fosse uma forma de evasão de ter um sentimento de amor não correspondido. Então é uma tentativa de compreensão que temos do sentimento do amor. É muito importante porque isso já foi conversado na questão do que temos o classicismo, de se entender dos sentimentos. Porém, quando a gente puxa para a questão do romantismo, a gente tira essa questão muito mais afastada e objetiva do amor, como se fosse uma tentativa de uma escrita acadêmica, que é apenas como se fosse uma visualização distante, para se colocar dentro da pessoa esse sentimento. Então é uma questão muito mais subjetiva e que inclusive quem lê também se identifica quando lê esse poema. Quando a gente vai falar da poesia do indianismo, a gente precisa entender que em Portugal está acontecendo um movimento que se fala da história de Portugal, principalmente levado como herói, os cavaleiros medievais. Quando a gente analisa o Brasil, a gente vai pegar essa figura do cavaleiro medieval com o indígena. E é engraçado a gente ver isso porque a gente tem até mesmo a questão de uma força sobre-humana, valores morais e inclusive éticos dos próprios indígenas que se assemelham muito mais aos portugueses, como se eles fossem cavaleiros medievais, do que realmente como figuras que a gente tem de fato da cultura indígena. Isso a gente precisa entender por quê? Porque o Brasil ele é formado em valores portugueses. Então a gente fazer com que a gente tenha uma promoção no sentido de uma propagação de como se fosse aceitação social é fazer com que o indígena ele tenha traços que a gente consiga encontrar e se assemelhar. É por isso que a gente vai ter muitos indígenas fazendo cenas, como por exemplo a gente vai ver depois na obra de José de Alencar, fazendo feitos heróicos, tendo valores inabaláveis, como se eles fossem cavaleiros medievais, porque é para fazer com que os leitores tivessem esse apreço e inclusive se encontrassem eles
como não vilões, mas como heróis, diferente do que a gente tinha, por exemplo, nas canções do arcadismo, de afastar um pouco dele da visão de vilão, como aconteceu em Karamuru e também o Uruguai. E só para a gente identificar como é interessante essa construção que temos da figura do indígena, a gente pode ver aqui, inclusive, o canto 4 do poema do Ijuca Pirama, que a gente tem do Gonçalves Dias, que fala da história, inclusive, dos indígenas. A gente vai ver aqui o começo. Meu canto de morte, guerreiros, ouvi, sou filho das selvas, nas selvas cresci, guerreiros descendo da tribo Tupi, da tribo pujante que agora anda errante, por fala inconstante, guerreiros nasci, sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Você pode até perceber que nessa canção a gente tem uma questão, como a gente tem uma ritmação, e que inclusive até mesmo quando eu gaguejei, passando de uma parte para o outro, tira esse ritmo. Aqui a gente tem como criação de uma história que a gente fala do indianismo, tem-se inclusive uma musicalidade e se falar também das questões dos valores indígenas, como, por exemplo, é o caso da questão que a gente tem dos valores de guerra e também do valor da morte. A obra do Ijuca Pirama é muito interessante a gente ver como a gente tem esses traços, não só da gente poder perceber como a gente assemelha ele muito a um herói medieval, mas também a outros valores que vão se escondendo um pouco. Isso a gente vai falar depois um pouquinho mais quando a gente for falar na sua obra específica do Ijuca Pirama, quando for fazer um resumo. E até para a gente poder saber das grandes obras do Gonçalves Dias, temos a Canção do Exílio, Ijuca Pirama, Ainda Uma Vez Adeus e Os Timbiras, que são obras que, inclusive, eu vou fazer resumos depois em outras aulas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Inclusive, a falar de Gonçalves Dias não se esgota excepcionalmente da gente falar só de Ijuca Pirama e de Canção do Exílio. Se tem muitas obras dele, então existem muitas obras para a gente poder analisar e poder falar dele. Eu vou, inclusive, trazer alguns vídeos explicando essas obras, porque a gente precisa entender, poxa, um autor que ele, inclusive, é o patrono da cadeira 15 da Academia Brasileira de Letras, não escreveu qualquer coisa, e também a gente não tem até mesmo críticas que se falam até mesmo de outros autores, como, por exemplo, o próprio Alexandre Herculano falou sobre ele, até mesmo a gente tem José de Alencar e Machado de Assis que falaram sobre o próprio Gonçalves Dias, então é um autor importante. Se ficou com alguma dúvida, você quer saber mais sobre Gonçalves Dias, ou você quer pedir algum resumo específico de algumas das obras deles, ou você não entendeu alguma coisa tanto do indianismo, ou até mesmo da questão do que a gente tem da primeira fase do romantismo no Brasil, escreve aqui nos comentários por gentileza para poder te ajudar com essa dúvida. Inclusive, queria agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, deixando curtidas e inclusive comentando sobre o que gostou de ver nos vídeos ou o que gostaria de ver nos vídeos do futuro. Muito obrigado por esse tipo de retorno. E caso você queira ler mais obras do Gonçalves Dias de domínio público ou até mesmo você queira saber sobre mais resumos do autor, tem mais conteúdo também lá no meu Drive para você poder acessar de graça. E caso você queira vir estudar comigo no meu curso de literatura para você poder se sentir cada vez mais confiante não só no romantismo do Brasil, mas também de outros períodos que a gente tem da literatura no Brasil, aí, também tem um curso aqui embaixo para você poder acessar com um link para você poder, inclusive, utilizar um cupom e pagar apenas por R$40 pelo curso completo e com acesso vitalício. Caso você não goste do curso, aqui tem as aulas, tem as explicações, inclusive tem planejamentos de PDF para você poder entender os resumos. Você pode sempre pedir dentro de 30 dias que você comprou o curso o reembolso dele. E caso você goste muito do meu conteúdo e queira me ajudar financeiramente, você pode me ajudar com 10 centavos pelo Pix. Pode ser tanto pelo obrigadoale@gmail.com ou pode ser inclusive também pelo PicPay do @AlessandroPR. Caso você queira me ajudar, mas não especificamente dessa forma, você também pode me ajudar se inscrevendo no canal e deixando uma curtida. Isso me ajuda demais. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!